Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo aqui que está na live, todo mundo que conseguiu estar aqui presente, tá certo? Estão todos me ouvindo bem? Me dê esse feedback aí para saber se eu estou ouvindo vocês bem, para eu ver se o meu áudio está certinho, para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Sim, pode me dar um tá joinha okay no chat, pode falar aqui na chamada também para a gente ter esse feedback auditivo, tá certo? Todo o pessoal que está aqui, a gente está aqui no total com 17 pessoas. Então, de cliente nosso que eu conheço, o grande Samuel, cliente da minha carteira, da Galeria das Malhas, Thalisson, da Souza Advogados, cara top, tá aí trocando ideia com o Clauberto, Ticiano, Wilson, estão conseguindo me ouvir direitinho, tudo certo com áudio? Falem comigo para eu poder saber. Que caso aconteça alguma falha no áudio, alguma coisa aqui, a gente já corrige, não tem nenhum problema não. Tudo ok, né? O Wilson já deu o joinha dele ali, Cíntia também que está aqui conosco, Jandelier, certo? Bom, pessoal, a gente vai estar hoje focando muito a nossa live aqui hoje, como o nome mesmo já diz, na precificação de produtos, né? Hoje a gente vai estar dando introdução a esse tema. Ela vai servir também para até elucidar de maneira muito clara, né, de maneira muito assertiva também, até para algumas empresas aqui que não trabalham necessariamente com produtos, mas trabalham também até de certa forma com serviço também, tá? Hoje vai ser muito focado no varejo, no atacado, em produto em si, mas tem muita coisa que a gente vai abordar aqui que vai poder te dar um insight, vai poder te dar uma visualização sobre o que tu pode estar executando na tua empresa de serviço que vai fazer bem para a tua empresa, né? Porque a gente tem dois tipos de precificação diferentes. Precificação de produto é uma coisa, precificação de serviço é outra. A gente tem precificação para restaurante, que já é outra, de mensalidade, para a indústria. Então, tem todo tipo de precificação para vários tipos de segmentos diferentes. Então, hoje vai ser uma horinha aqui, 1h15 no máximo, dedicada somente para produto, tá certo? Então, assim, mesmo que seja focado em produto, você que é de outro segmento, fique, tenho certeza que tem muita coisa que você vai conseguir aprender e que você vai conseguir tirar de proveito para a sua empresa, tá certo? Então, podemos começar? Todo mundo me ouvindo bem? Podemos dar início já? Podemos, né? Me dê um ok, me dê um feedback aí no chat, falem comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, gente, pode levantar a mão. A gente tem moderadores aqui no chat que vão estar respondendo as perguntas de vocês, vão estar aqui me auxiliando, vão estar aqui nos ajudando, tá certo? Só para agregar. Então, qualquer coisa, podem falar, podem se comunicar, pode falar, eu paro aqui, a gente responde. Então, além de um treinamento, né, além de uma mentoria, vamos dizer assim, que isso aqui seja uma troca, tá certo? Que eu tenho muito a aprender com vocês, assim como vocês têm muito a aprender aqui com a gente hoje, tá? E isso aqui é um tema muito rico e de muita dificuldade que muito empresário tem, que é como que eu precifico de maneira correta meus produtos, principalmente num país como o Brasil, onde o regime tributário ele afeta muito o meu preço final para o meu cliente, onde eu tenho uma concorrência que basicamente é uma guerra de preço, onde eu tenho um fornecedor que não me ajuda muito, onde eu tenho um fluxo de caixa que é descasado, eu acabo pagando primeiro e recebendo depois. Meu Deus, gente, como é que eu resolvo tudo isso? Ponto. Um dos pilares é a precificação. Uma precificação ideal, uma precificação correta, ela faz com que a gente tenha ali um acompanhamento muito mais assertivo do nosso resultado, do nosso fluxo de caixa de maneira ideal, tá? Entrou uma galera nova aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Tá certo? Eu só estou dando aqui um contexto aqui do que a gente vai estar conversando hoje sobre precificação de produtos, o que a gente vai estar conversando aqui hoje, tá? Falando um pouco sobre, para poder dar esse início aqui nesse nosso treinamento, tá bom? Vou repetir algumas palavras que eu já tinha dito aqui anteriormente. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para falar, para levantar a mão, para perguntar, porque eu quero que hoje a gente tenha uma troca muito bacana nesse sentido, tá certo? Então já vai ter uma galera aqui da própria Brave aqui já para auxiliar nesse nossa troca de ideias, nesse nosso chat. Então conto muito com a participação de vocês nesse sentido. Show? Então vamos lá, pessoal. Vamos já dar a introdução aqui para nossa apresentaçãozinha, tá? Dando uma introdução inicial, né? É basicamente um guia prático e didático. Ponto. Para eu quero ensinar e eu quero mostrar para vocês como que vocês podem precificar cada produto dentro da loja, dentro da empresa de vocês de maneira estratégica, né? A gente utiliza muito hoje no mercado o conceito de margem de contribuição. Como vocês todos são clientes da Brave, eu imagino que vocês todos conhecem o conceito de margem de contribuição e sabem que ele é o lucro bruto da nossa DRE, né? Tem a nossa receita operacional
nossos custos variáveis, logo embaixo, a nossa margem de contribuição, que é basicamente a nossa receita operacional, menos os nossos custos variáveis, que eu acho a minha margem de contribuição, né? E quando a gente está falando de produtos e de varejo e de atacado, de maneira geral, a gente tem margens que são um pouco diferentes, dependendo do nosso ramo, do nosso cliente final, né? Se ele é uma empresa, se ele é um cliente final. Então, a gente vai trabalhar hoje adaptações de precificação muito focado nesse segmento de produto, mas também segmentando para varejo e para atacado, tá? Que são duas realidades muito semelhantes, mas ao mesmo tempo que se conversam muito, tá? E é como eu falei um pouco no início, isso vai trazer uma segurança de caixa, uma segurança, uma eficiência operacional absurda para você como empresa. Você não tem noção. Quando você tem a sua precificação ajustada, você consegue ter métricas de receita muito mais ajustadas à tua realidade. Você consegue ter uma diminuição do teu custo variável muito inferior no teu impacto sobre a receita, podendo ter margem de contribuição acima de 40%, que no ramo do varejo, de maneira geral, é o que a gente indica como o ideal, um piso ideal acima de 40%. Quando a gente está na margem, quando a gente analisa o atacado de maneira geral, é um pouco abaixo, ali nos 30%, mas é porque é distribuição, então a gente ganha mais no volume, ao invés num preço com um agregado maior. Então a gente tem essas diferenciações, mas a gente utiliza isso como métrica para a gente poder definir se, de fato, a gente está adequado com o mercado ou não. Perfeito? Então, isso aqui é mais para a gente poder começar a dar uma introdução aqui para a nossa mentoria, para o nosso treinamento, tá certo? Para a gente poder ter isso de maneira cada vez mais ajustada, de maneira cada vez mais prática, mais assertiva. Então, vamos lá aqui para a nossa primeira parte, que a gente vai começar entendendo alguns conceitos básicos, né? Só para a gente poder dar uma introdução. Tá certo? Quais são os conceitos básicos de uma precificação de maneira geral, de maneira ideal, né? Eu falei aqui um pouquinho sobre margem de contribuição, sobre lucro bruto de maneira geral, mas o que é, Thiago, a margem de contribuição? Ela, na minha opinião, ela é o principal lucro dentro de uma DRE, dentro de uma empresa, tá? Se vocês pensarem comigo, toda empresa ela tem 3 principais lucros. Quais são os 3 principais lucros? Lucro bruto, que é a margem de contribuição, lucro operacional, que é o famoso EBITDA, e o lucro líquido. Então, a gente tem esses 3 lucros principais dentro de uma DRE, dentro de uma DFC. Tiago, qual é o principal, o primordial? A gente tem esses 3 lucros, mas assim, eu não consigo entender de maneira clara qual é o meu lucro principal. Uma coisa eu informo para vocês. O lucro bruto, a margem de contribuição é o principal. Porque todos os lucros na DRE que vem após o lucro bruto, eles são afetados pela margem de contribuição. Todos. Tá? Porque se eu tenho o meu lucro bruto numa margem aceitável, numa margem saudável, consequentemente o meu lucro operacional vai ser saudável, consequentemente o meu lucro líquido vai ser saudável. Ele só não vai ser se você tiver alguma particularidade de um custo fixo muito alto acima do normal, uma despesa não operacional muito alta, como um pagamento de empréstimo muito alto, ou juros de antecipação. A gente sabe que tem algumas empresas que dependem muito de antecipação de recebíveis, antecipação de cartão de crédito. Então, isso são coisas que comem a margem de alguns lucros. Mas, normalmente, o lucro bruto, se ele está saudável ali, como eu disse, acima de 40%, que é um lucro bruto saudável, a gente tende a ter um lucro operacional muito mais perto do real, muito mais assertivo, um lucro operacional e um lucro líquido. Tá? Então, basicamente, a fórmula da margem de contribuição, que ela é a principal para a gente poder estar precificando de maneira correta, é a receita operacional menos os custos variáveis. Pronto. É isso. Um menos o outro, você chega no seu lucro bruto. Tá certo? Acredito que deu para a gente trabalhar bem essa parte aqui e está fazendo sentido para vocês, porque é isso que é uma das coisas que a gente mais trabalha aqui dentro da consultoria financeira, tá? E, inclusive, afeta muito alguns clientes nossos aqui que estiverem na consultoria comercial aqui com o Glauberto, tá? Isso também ajuda demais para conseguir definir metas comerciais muito mais assertivas. Então, isso aqui que eu estou falando faz total sentido para vocês, não só no âmbito financeiro de precificação, mas também no âmbito comercial, tá bom? E aqui eu trago alguns exemplos, tá? De maneira clara. Tá? Um preço de venda de um produto que a gente tem R$100. O custo variável, o que ele é? Geralmente é o que o meu gasto com produção, com imposto, né? Com comissão, tá certo? Então a gente tem aqui um valor agregado, que aqui no caso seria R$80, tá certo? Então seria a mais contribuição, seria o 100 menos esses 80 não, perdão, 60,
igual a 40. Ou seja, a margem de contribuição é o meu preço de venda menos o meu custo variável. Tá? E o importante, esse R$ 40 será usado para pagar os custos fixos e ainda gerar lucro. Por isso que eu falo, a margem de contribuição, ela estando assertiva, ela consegue gerar um lucro operacional e, consequentemente, um lucro líquido muito bom para a empresa. Perfeito? Trouxe esse exemplo simples aqui para que vocês entendam essa lógica de cálculo de precificação, tá? Até para a gente poder desmistificar essa parte da precificação, tá certo? Em relação à margem de contribuição, tá bom? E as diferenças, né, aqui entre os custos fixos e os custos variáveis. Basicamente, custo fixo é tudo aquilo que não varia conforme o volume de vendas, ou seja, o aluguel, salário administrativo, valor de manutenção, é um valor que você paga na consultoria, é a sua água, é a sua energia, o IPVA, o IPTU, é tudo aquilo que tu tem de fixo, mas se tu vender mais ou menos, o valor vai ser o mesmo. Entendeu? Então, assim, todo mês tu vai ter aquele valor, aquela despesa para pagar, independente se tu vendeu mais ou se tu vendeu menos. Custo variável é tudo que está atrelado à tua venda de maneira muito mais assertiva. Então, geralmente, comissão para vendedor. Algumas empresas costumam colocar comissão para vendedor como valor fixo. Ele não é um valor fixo. Ele é um valor variável. Por quê? Se eu vendi mais, consequentemente, as minhas comissões para vendedores vão ser maiores. Se eu vendi menos, minhas comissões para vendedores vão ser menores, porque uma coisa vai estar sempre ligada à outra, independentemente do fator, independentemente da competência, tá certo? Outra, custo com matéria-prima, impostos sobre a venda. Então, no caso, imposto sobre a venda, qual um dos mais famosos que a gente tem? Simples Nacional. Então, o meu Simples Nacional ele está diretamente ligado ao que eu vendi dentro da competência, ao que eu emiti de nota fiscal de venda. Então, ou seja, se eu vendi mais, meu Simples vai ser maior. Se eu vendi menos, meu Simples vai ser menor. Então, esse cálculo do imposto dentro do custo variável é muito importante. Outro exemplo muito importante também é o que a gente tem de frete. Então, Tiago, mas eu não tenho necessariamente uma frota, mas eu tenho um gasto com combustível para entregar o meu produto lá no meu cliente final. Isso entra como custo variável? Entra como custo variável. Tiago, uma outra dúvida que inclusive em umas mentorias recentes a gente até teve com alguns nossos analistas financeiros. Gasto com marketing. Lá o tráfego pago, ou até mesmo lá minha publicidade, que eu pago ali, o meu Google ADS, meu Instagram e tudo mais. Isso entra como custo variável? Não. Isso é custo fixo. Eu só posso colocar como custo variável tudo aquilo que eu tenho certeza de fato que vai ser afetado pelas minhas vendas. Não necessariamente, e uma das coisas que a gente mais observa aqui, inclusive, os meninos aqui podem até confirmar e trabalham aqui conosco muito isso no dia a dia, que é, muitas vezes a gente investe um valor X de marketing na empresa para alavancar as vendas e tudo mais, e isso muitas vezes não é convertido em venda. Aí por quê? Porque às vezes o meu close não consegue converter tão bem, às vezes o meu SDR não tem um trabalho de processo comercial tão apurado, então tem essas diferenças. Então mesmo que eu invista em marketing, focando no aumento de venda, se aquilo não é necessariamente convertido em venda, ele não entra como um custo variável. Então é muito melhor a gente deixar o marketing como custo fixo, porque senão ele vai enviesar a tua precificação, tá certo? Então a gente coloca tudo como custo variável, aquilo que a gente sabe 100% que afeta a tua venda. Joia? Tá fazendo sentido, gente? Tá conseguindo acompanhar direitinho? Alguma dúvida até aqui? Falem comigo, se comuniquem comigo, tá bom? Porque hoje aqui é só a primeira parte. Beber uma água, porque eu passei 3 dias acamado de gripe, a garganta aqui já tá indo pro saco já, mas vai dar certo. Qualquer dúvida, podem falar. Módulo 2, coletando os dados necessários, tá? Quais são os dados necessários para a gente conseguir fazer com que a precificação ela fique cada vez mais bacana? O Vinícius levantou a mão, se eu não me engano, né? Pode falar, Vinícius. Vinícius? Levantou por engano? Tranquilo, sem querer, né? Show. Pois vamos lá. Coletando os dados necessários. Primeiro ponto, vamos identificar os custos variáveis. Quais são os custos variáveis? Aqui a gente traz uma lista de exemplo para a gente poder analisar, tá? Vocês vão listar todos os custos diretamente relacionados à produção ou à venda do produto. Exemplo, custo da mercadoria, ou seja, a compra, ou seja, o que você paga para o teu fornecedor. Basicamente é isso, tá? Comissão de vendedores, impostos, excedentes sobre a venda. Trouxe esses 3 principais exemplos, mas eu já trouxe vários outros aqui para vocês, né? Frete,
né, um combustível que você paga, sabe? Algum tipo, por exemplo, se você for uma empresa que está em uma plataforma de venda digital, um marketplace, alguma coisa assim, essa taxa do marketplace ela entra como custo variável? Entra sim. Porque o seu marketplace ele vai basicamente virar um sócio seu. É igual o iFood no restaurante. Quem tem ou já teve restaurante sabe. O iFood ele é um sócio da empresa. Ele come o resultado que é uma beleza. Tanto que precificação para restaurante no iFood é uma dor de cabeça, porque o iFood ele não quer saber. Quer estar no iFood? Show, beleza. Vai ter lá o teu volumezinho de vendas, show. Mas quase 30% disso é do iFood. Então, assim, quem está em marketplace tem que estar muito atento a isso, porque senão você vai perdendo, meu amigo. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, e quando tu vai ver, teu custo variável está muito alto, mas é porque a tua precificação não está acompanhando os teus custos. Então, quem aí, a galera que foi de marketplace, se atentar muito forte nisso, tá? Outro ponto que passa muito despercebido, muitas vezes nos custos variáveis, é taxas de cartão. Então, tudo que vocês têm e pagam de taxa de transação, taxa de cartão de crédito, tudo mais, vocês têm que ter isso proporcional dentro do custo variável de vocês, tá certo? Porque se eu, como cliente, chego, por exemplo, na loja de roupas aqui da Carol, tá? Que eu tô vendo que a Carol tá aqui na reunião, e eu vou lá e eu parcelo no cartão de crédito em 10, 5, 8 vezes, ela vai pagar uma taxa sobre isso. Então, assim, essa taxa, ela precisa estar embutida dentro da precificação. Tanto que muitas vezes, quando a gente vai em algumas lojas, eles falam, né? Então, acho que todo mundo já teve essa experiência. Se for no cartão é mais caro. É justamente para poder abarcar essa questão da taxa de transação do cartão, para que a empresa, né, não tenha ali um déficit dentro da sua margem. Tá certo? Então, aqui são alguns exemplos para que vocês consigam identificar de maneira certinha o custo variável de vocês. Tá? Os custos fixos mensais, que eu acho que aqui vocês sabem de cor e salteado, né? Aluguel, despesa administrativa, despesa financeira operacional, despesa de marketing, despesa de locomoção, tudo que você tiver de custo fixo mensal, você vai identificar e vai colocar aqui como se fosse um consolidado. Porque ele vai ser um dos grandes fatores para a gente poder calcular a margem de contribuição de maneira certa e, ao mesmo tempo, o ponto de equilíbrio, tá? Porque o ponto de equilíbrio ele é um ponto de partida muito interessante, porque a gente precisa estimar o nosso volume de vendas. Então, baseando-se nisso, a gente consegue determinar o número de unidades que você espera vender mensalmente, tá certo? Então, essa informação, ela é essencial para calcular esse ponto de equilíbrio. A partir daqui, você consegue definir meta de vendas, porque você tem que vender acima do ponto de equilíbrio. Se você estiver abaixo do ponto de equilíbrio, basicamente, você vai ter prejuízo. Se estiver acima, você vai ter um lucro ali, conforme você vender acima do ponto de equilíbrio. Então, esse cálculo do ponto de equilíbrio, ele é fundamental. Então, precificação, ele não é só uma identificação dos custos variáveis ou dos custos fixos de maneira consolidada. Ele é também essa estimativa da quantidade do volume de vendas, porque aí entra também um pouco ali do ticket médio e também entra a margem que a gente vai querer ganhar em cima disso. Show? Alguma dúvida? Até aqui, pessoal, fazendo sentido, tudo certo, tudo ok, tudo tranquilo? Fale comigo, me digam, para eu saber se vocês estão me ouvindo, me acompanhando, tudo direitinho, se está fazendo realmente sentido, porque a gente vai aprofundar cada vez mais. E aqui no final, eu trouxe aqui 3 exercícios rápidos, tá? Bem rápidos, bem tranquilos, para que a gente faça junto, tá certo? De múltipla escolha, para vocês entenderem com mais facilidade toda essa parte aqui da precificação de maneira prática. Desmistificando mesmo, assim, e aplicando de maneira certinha, de maneira ideal, tá? E por que eu falo isso? Tá? Show, Carol. Que bom. Porque tem muito cara por aí na internet, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar da expressão markup, né? Markup. Não, Thiago, precificação tem que ser em markup, markup é bom por conta disso. Eu comprei aqui, sei lá, um fone Bluetooth por R$10, vou aplicar um markup de 2, 10 vezes 2, 20. Ou seja, meu preço de venda vai ser 20 com markup de 2. O empresário que faz precificação com base em markup, ele está assim, perdendo todo um ecossistema de custos dentro da empresa dele que ele nem tem ideia, muitas vezes. Markup, ele é um fator multiplicador. Ponto. Nada mais, nada menos. Pego ali o meu custo, multiplico por um markup que eu acho que é o ideal, que muitas vezes, como a gente já pegou aqui em vários momentos, em outras empresas que a gente já aborda, o cara acha que é o ideal, multiplica aquilo e acha que é o preço de venda dele é aquele. Só que ele não está olhando para os custos fixos dele. Ele não está avaliando o ponto de equilíbrio ideal de venda que ele tem que ter. Ele não está levando em consideração o que ele tem de receita.
Ele não está levando em consideração o que ele tem hoje de custo variável, porque custo variável hoje é basicamente o que a gente paga de fornecedor. E, assim, de maneira geral, o custo variável que a gente considera o ideal, e eu gosto muito de trabalhar com isso, é a regra do 60-20. 60% do teu resultado ir para custo variável, 20% ir para custo fixo. Porque desse jeito tu consegue garantir pelo menos um lucro operacional e líquido, dependendo das tuas despesas não operacionais, ali de 20%. Que seria o ideal para uma empresa, um piso, né? Considerando um piso ideal para uma empresa hoje que trabalha com produtos, tá? E eu aplico muito essa regra hoje aqui com meus clientes, e isso vem muito do planejamento orçamentário, vem muito dessa parte dos custos variáveis, controlar muito bem as nossas compras, tá? O Thiago Castro, um dos nossos consultores, ele já teve aqui, inclusive, um treinamento falando sobre fluxo de compras, tá? Não sei se todo mundo conseguiu estar presente, mas precificação e fluxo de compras, eles são muito atrelados, eles são muito parecidos. Tá? Quando a gente tem esses dois ajustados, é inevitável que a gente consiga gerar lucro dentro da empresa. A gente só não vai conseguir gerar lucro se realmente a empresa estiver numa situação de endividamento muito alta, que aí tudo aquilo que a gente está conseguindo com lucro bruto e lucro operacional vai acabar sendo deduzido nas movimentações não operacionais e prejudicando o lucro líquido. Tá certo? Então, assim, quando vocês veem alguém falando sobre markup, tá? Não utilizem isso jamais. O markup, ele é um fator que agrega ao preço de venda e ele não faz parte do cálculo para achar o preço de venda. Para a gente achar o preço de venda, a gente tem que considerar custos fixos, custos variáveis e a margem de contribuição ideal para o negócio. E não só para o negócio, mas para o segmento. Se a gente considerar o markup às cegas, a gente pode muito bem estar operando no negativo e a gente nem sabe. Sabe como é que você sabe que uma pessoa está fazendo a precificação de maneira errada? Quando ela fala que tem uma margem de 80%. Se vocês veem alguém no varejo ou no atacado, principalmente no atacado, que está trabalhando com mais de 80%, 90%, me diga quem é esse guru. Esse cara encontrou a fórmula mágica que esse cara aí, em 5 anos, ele vai ser o cara mais rico, a empresa mais rica do Brasil, pode ter certeza. É impossível. Entendeu? É impossível. Tá? Então, a partir desse ponto, a gente consegue ver muito bem quando o cara está precificando mal ou quando o cara está precificando certo. Tá certo? Por isso que entra muito essa parte aqui, de calcular o preço de venda de maneira certa. Trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Fórmula, basicamente, custo total ele é igual aos custos variáveis mais, abre parênteses, custo fixo dividido por volume de vendas esperado. Esse custo fixo, Thiago, é o custo fixo mensal? Exatamente. Volume de vendas esperado é o volume de quantidade de vendas que eu estimo vender no mês? Exatamente. Aqui a gente está vendo uma visão mensal. Então vai ser os custos variáveis, R$60 nesse exemplo, custo fixo mensal, 10 mil. Qual o volume de vendas que eu espero como empresa? 500 unidades. Custo total, então, vai ser os 60 mais 10 mil dividido por 500 igual a 80. Chegamos no custo total, certo? Perfeito. Segundo passo, determinando o preço com a margem de contribuição desejada. Ou seja, nesse exemplo a gente vai usar 40%. Lembra que eu falei que 40% seria o ideal, o piso ideal. Acima de 40%, ó, tá ótimo. Tá? Mas a partir de 40% é o ideal para fechar o mês assim bonitinho, tá? É o quê? O preço de venda é o custo total dividido por 1 menos a porcentagem da margem de contribuição. 1 por quê? Porque ele é como se fosse 100%. Então, 1 menos a porcentagem da margem de contribuição. Qual é a porcentagem? Né? 40%? Então, é 1 menos 0,40. Então, vamos para o exemplo aqui do lado. Custo total, R$80. Mais contribuição desejada, 40%. Então, o preço de venda vai ser os R$80 que a gente pegou aqui em cima, tá certo? Dividido 1 menos 0,4, que vai ser 0,6, que a gente vai chegar num preço aqui de R$133,33, tá? E outra, né? Eu já deixo aqui uma dica. Ajuste o preço para algo atrativo. Aí você pode arredondar para R$134 ou para 183 e alguma coisa, ou você pode deixar esse preço, vai depender muito da tua tática, do que você quer utilizar, tá? E isso aqui, ele vai te ajudar a tu ter uma noção muito rápida se tu precisar dar algum desconto, porque a gente sabe que no modelo de comércio, de maneira geral, a gente tem datas comerciais que são extremamente lucrativas para o comércio. Dia das Mães, Dia dos Pais, né? A gente tem a própria Black Friday, a gente tem o dia livre de imposto. Então, assim, se a gente alinhar essa nossa estratégia de precificação junto com o nosso comercial e o que ele precisa repassar para o cliente, aí, meu amigo, você tem um combo perfeito.
tá? Porque vai ter estratégias que você vai conseguir aplicar de precificação, aonde você pode até abaixar um pouco a margem do produto, ao invés de ser 40%, 30%, mas você ganha no volume. Até porque precificação é muito esse equilíbrio, gente. É volume versus margem. Vai ter produto que vocês vão conseguir trabalhar uma margem muito alta, e vai ter produto que vocês vão trabalhar com volume baixo. Assim como vai ter produto que com a margem baixa e o volume alto. E tá tudo bem. Não significa que tá certo ou errado, tá tudo bem, sabe? É estratégia. É estratégia você tendo a noção do que a sua empresa é, qual é o público-alvo dela principalmente, tá? Como é que o seu cliente enxerga valor na tua empresa e você ajustar a tua precificação para isso. E lógico, olhar o teu mercado. Porque não adianta você querer uma margem de 50, 60, 70%, 80, 100%. Isso aí todo mundo quer. Mas você vai colocar? Você não vai, porque você não vai ser competitivo. Você não vai ser competitivo. Então nem adianta. Então, assim, tudo o que a gente trabalha aqui é dentro de uma margem competitiva. Ou seja, vou olhar para o mercado e vou pensar até que ponto eu posso aumentar meus preços sem eu deixar de ser competitivo, oferecendo a mesma qualidade que o meu cliente sempre enxergou. É essa análise que a gente tem que fazer quando a gente está precificando. Então, quando a gente analisa preço, é olhar o micro para dentro da empresa em relação aos custos e a margem de contribuição que a empresa precisa para se manter e, ao mesmo tempo, olhar o mercado. Porque a nossa precificação ela é afetada por esses dois fatores. Mercado e, ao mesmo tempo, a nossa operação. Show? Tá fazendo sentido? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que queiram relatar? Podem falar, pode ficar à vontade. Quiser levantar a mão, quiser falar no chat. Vi que entrou pessoas novas, sejam muito bem-vindos, pessoal. Tá certo? Sejam muito bem-vindos, podem se comunicar, podem falar, podem dizer alguma coisa, tá certo? Tá fazendo sentido? Depois, quando for lá para os exercícios no final, quero ver gente com dúvida. Aí as respostas vocês vão poder lançar no chat, as respostas que vocês acharem que é o ideal. Então, podemos seguir, né? O Vinícius falou aqui, se não souber um volume de venda, exemplo, um produto novo, tá? Nesse caso, Vinícius, a gente pode fazer o seguinte, o que a gente normalmente gosta de fazer, tá? Como a gente está fazendo um teste de produto novo, como o nome já diz, é teste. A gente pode olhar para o mercado. Tá, ó, nesse mercado, eu vejo que alguns concorrentes já trabalham com esse produto e eu tenho uma estimativa de quanto aquele produto vende mais ou menos dentro de um mês. Se eu não conseguir ter com facilidade aquele produto, essa informação da quantidade desse produto, eu posso estimar com base no meu concorrente. Tá certo? Caso eu não consiga estimar com base no concorrente, eu posso fazer uma estratégia de precificação sem estimar o volume de vendas esperado, porque esse cálculo do volume de vendas esperado, ele é muito bom para calcular o ponto de equilíbrio. Só que o ponto de equilíbrio, ele está atrelado a todos os produtos que eu já tenho, que eu já trabalho. Quando eu estou incluindo um produto novo, então esse cálculo do volume de vendas esperado, ele é muito como um teste mesmo. A gente até brinca aqui na consultoria que é como se fosse verba de guerra. O empresário ele vai ter que investir uma graninha ali para saber se, poxa, se esse produto vai dar certo ou se ele não vai, se aquele preço vai estar adequado ao cliente, ao ICP do cliente, ao perfil ideal do cliente que ele está trabalhando. Então, todo produto novo é meio que fase de teste mesmo. É olhar para o mercado e buscar entender como é que é a estimativa de vendas desse produto novo e, com base nisso, aplicar a tua realidade. Fez o teste ali de um mês, pronto, viu quanto é que foi a estimativa de vendas? Tá, começa a baixar a margem. Foi aceitável? Não foi? Abaixa a margem e vê se o volume aumenta. Se não teve variação, tu pode voltar para o preço que era antes. Entendeu? Porque aí tu não vai estar perdendo, sabe? Então fica uma coisa meio que elas por elas. E lógico, trabalhar dentro do teu comercial a divulgação desse produto novo. Então, o que a gente sempre indica? No comercial, vai trabalhar produto novo? A gente fala para o comercial vender e ofertar esse produto novo. E esse produto novo, para ele conseguir ganhar espaço na tua lista de produtos, curva A, B e C, né? Metodologia básica de estoque e de vendas, alia ele a algum produto de curva A. Cria um mix. Ó, na compra desse produto curva A, tu ganha esse aqui por X desconto, por X valor. Aí você vai testando, sabe? Você pode criar essa estratégia de mix também, atrelando esse produto novo, algum produto de curva A ou até algum de curva B, dependendo do caso, tá? Então, tem essas estratégias que a gente consegue analisar para a gente conseguir ter uma visão mais real possível dentro dessa parte da precificação, utilizando um produto novo. Show? Consegui te responder? Alguma dúvida? Quiser falar, pode falar.
Show, Vinícius. Qualquer coisa, é só falar. Pois vamos dar continuidade. Próximo módulo, pessoal. Agora a gente vai para a validação da precificação, tá? A gente falou aqui muito sobre ponto de equilíbrio, a gente falou sobre análise de mercado e agora a gente vai aprofundar cada vez mais isso, tá certo? Qual que é o teste do ponto de equilíbrio, exatamente? É calcular quantas unidades você precisa vender para cobrir todos os teus custos. Ou seja, para tu terminar no 0 a 0, tu tem que vender X quantidade. E essa informação do 0 a 0, ela é muito importante. Primeiro, como eu já disse, para definir metas dentro do comercial. Então, o ponto de equilíbrio, a gente pode analisar ele de dois fatores. Um, em formato de quantidade, e outro, em formato de valor. Que aí, na análise financeira, na DRE e na DFC, a gente utiliza muito a métrica de valor, mas na precificação, a gente utiliza muito a métrica de quantidade, tá certo? Então, bora lá para a fórmula. Ponto de equilíbrio é igual custo fixo dividido pela margem de contribuição por unidade. Como assim por unidade, Thiago? Por unidade significa por produto. Exemplo, custo fixo, R$10.000. Mais contribuição por unidade seria aquele 133, ó. Estou usando ainda o exemplo do slide passado, ó. 133, tá vendo ali? Preço de venda, 133. Então, beleza. A gente achou o preço de venda. Então, mais contribuição é o preço de venda menos os R$60. O que é os R$60? Ele é o meu custo variável do produto. Tá vendo ali, ó? Custo variável, R$60, preço de venda, 183. Qual é a margem de contribuição dele? 73,33. Margem de contribuição, lembrando a fórmula, preço de venda menos custo variável. Vou chegar na minha margem de contribuição por unidade. Então, meu ponto de equilíbrio vai ser os meus R$10.000, meu custo fixo, dividido pela minha margem de contribuição. Eu vou chegar ali, aproximado, se vocês fizerem um cálculo aí na calculadora de vocês, de 137 unidades. Ou seja, você, nesse exemplo, iria precisar vender 137 unidades para não ter prejuízo, considerando o preço de venda, o custo variável atrelado ao produto e considerando o custo fixo que você tem hoje na sua empresa. Essa é uma fórmula que não falha, pessoal. Para todo produto que vocês forem fazer essa análise, essa mesma fórmula vai ser aplicável, essa mesma fórmula vai ser funcional, tá certo? Isso aqui é essencial para você saber se você, analisando o teu histórico de vendas mensal, se tu tá conseguindo ter um desempenho de vendas esperado em cada um dos teus produtos. Vai ter produto que não vai atingir o ponto de equilíbrio, mas vai ter produtos que vão ultrapassar em muito o ponto de equilíbrio. Aí, o que seria o desempenho inferior de um é compensado pelo desempenho superior de outro. E tá tudo bem. Isso acontece demais no varejo, demais no atacado, tá certo? Mas a importância é a gente sempre acompanhar e estreitar essa margem, para que isso não tenha uma diferença tão alta. Eu estou tendo esse que eu estou muito abaixo do meu ponto de equilíbrio e esse aqui está muito alto. O ideal é eu aproximar cada vez mais esse desse. Porque aí, quando a gente for analisar a DFC, principalmente a DFC da empresa, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, a gente não vai ter uma discrepância muito grande ali do teu CMV, do teu custo variável com a receita, vai ficar tudo muito mais bem casado. A DFC fica mais aproximada da DRE, que a DRE é por competência, a DFC é por caixa. Então fica tudo mais bem trabalhado. Isso só fazendo um cálculo de teste de ponto de equilíbrio, certo? Segundo ponto, análise do mercado. Lembra o que eu falei? Não adianta a gente querer aplicar uma margem de contribuição de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, se a gente perde competitividade. Então a gente tem que olhar o preço dos concorrentes, tá? A gente tem que olhar, a gente tem que ver o que a gente pode fazer dentro das nossas limitações. Não dá para a gente simplesmente sair colocando margens altas, absurdas e esperar que o meu produto aqui, meu fone Bluetooth aqui é de ouro, é a última Coca-Cola do deserto e ele vai vender porque eu, como empresário, eu tenho esse ego de olhar para minha empresa e saber que o meu produto é melhor. E tudo bem, isso é um ego saudável e tudo mais, mas a gente tem que ser realista. Principalmente num país como o Brasil, a gente sabe o preço de compra, o poder de compra do nosso cliente final, ele não é tão alto. Muitas vezes não é alto, então a gente tem que se adequar à realidade. E, infelizmente, a gente precisa trabalhar muitas vezes com margens inferiores ao que a gente gostaria. Pelo menos, a gente precisa ter a certeza como empresa de que os custos do produto, eles estão sendo devidamente calculados. Ou seja, a gente precisa ter a certeza de que pelo menos esse fone Bluetooth aqui que eu estou vendendo, ele está se pagando. O que eu estou gastando nele, ele pelo menos está retornando para mim e eu estou tendo um pouquinho de margem. Pelo menos isso, certo? Então, assim, que é o mínimo do mínimo, tá? Então, assim, muitas vezes a nossa margem, ela não vai ser aquilo que a gente gostaria. Para alguns produtos ela vai ser abaixo de 40, tem que ser 30, 20. Para vocês terem uma ideia, normalmente
em algumas empresas aqui que eu atendo da minha carteira, quando eu vou fazer uma análise de precificação, eu muitas vezes coloco o piso de 20. E eu falo para o empresário, não abaixo de 20. E eu falo isso para vocês, tá? 20 é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, gente. Trabalhem com pisos de margem de 20% para cima. Sempre, tá? Abaixo de 20, você vai estar basicamente vendendo almoço para pagar a janta. Tá certo? Thiago, mas eu ainda vou estar tendo uma margenzinha de 15%, 10%, mas assim, não compensa, gente. Não compensa. Não compensa. A receita que você vai ter e os custos que você vai ter atrelado daquele produto para ter uma margem final de 15%, 10%, não compensa. 20% já é uma margem, um piso assim bem baixinho. Já é baixinho. Então, hoje, vamos supor que você pegou lá o seu consultor, né, o Thiago Castro, ou o Jonathan, ou até mesmo eu, entramos lá e vimos que tem produtos que estão vendendo com uma margem de contribuição de 30%, de 35%. Qual a primeira análise que eu faço? Beleza, tá vendendo bem? É a primeira análise que eu faço. Quando eu analiso o meu histórico de vendas mensal, eu tenho uma quantidade de saídas mensal ali que tá fazendo sentido, que tá vendendo bem? Se tá vendendo bem, então não tem por que eu mexer no preço. Só se eu fizer alguma ação comercial ali, estratégica, para a gente poder estar abaixando o preço um pouco e estar ganhando em volume. Porque normalmente produtos de curva A concordam comigo que eles vendem por si só. A gente não precisa, né, fazer muito esforço para vender. Primeiro ponto. Thiago, se não está vendendo bem, o que eu posso fazer? Eu vou olhar o meu saldo do estoque. Analisando o meu saldo do estoque, eu vou comparar com o meu histórico de vendas mensal. O que eu faço? Eu vou ver o meu saldo do estoque. Se ele estiver muito alto em comparação com o meu histórico de vendas mensal, eu tenho que trabalhar um escoamento do meu estoque. Ou seja, significa que eu estou com o estoque parado. Meu histórico de vendas mensal não está acompanhando o meu saldo atual do estoque. Está um saldo muito alto para o que eu vendo mensal. Então, uma coisa não está fazendo sentido com a outra, está desbalanceado. Então, o que a gente sempre recomenda? Abaixa o teu estoque daquele produto. Como é que é a maneira mais efetiva de você abaixar? Abaixa um pouco a margem. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil, preço chama muita atenção. Então, quando você tem produtos onde, vamos supor, que você tem mais de 90 dias parado de estoque, a gente sempre recomenda que a pessoa faça uma estratégia de abaixar a margem um pouco para ela focar em volume. Porque assim, tu vai estar escoando o teu estoque, tu vai ter uma entrada de receita com base em volume e com base nisso, tu não vai ter aquele produto parado. Porque produto parado é dinheiro parado, meu povo. Basicamente isso, tá? Então, assim, quanto mais vocês terem essa análise, comparando o estoque, comparando a quantidade que é vendido e a margem de contribuição que vocês querem trabalhar, mais assertivo vai ser a decisão de vocês como empresário, ou com o comprador de vocês, né, se não forem vocês que realizem a compra, ou com o comercial de vocês. Tá? Então, quando vocês forem analisar essas estratégias de preço, olhem para o histórico de vendas e olhem para o saldo atual do estoque. Thiago, como é que eu posso analisar de maneira prática e simples quantos dias de venda eu tenho de cada produto? Pega o histórico de vendas mensal, divide por 30. Essa quantidade, tu divide pelo teu saldo atual do estoque, que ele vai te dizer quanto que você tem de vendas, né, parado ali no estoque em dias, né, quantos dias de venda você tem para frente. E aí você vai ter essa informação muito rápida e clara. E hoje já grande maioria dos clientes que trabalham precificação hoje conosco, porque precificação e fluxo de compra são temas mais robustos, que eles precisam de um aprofundamento maior, as nossas ferramentas, eles já trazem esse tipo de análise para vocês. Então, caso vocês queiram pedir esse tipo de análise para o Jonathan ou para o Thiago Castro, que são outros consultores aqui da Brave, vocês podem solicitar que essas nossas ferramentas, elas já têm tratando esse tipo de análise. Show? Alguma dúvida, pessoal? Tá fazendo sentido? Eu tô falando bastante porque é muita coisa. Entendeu? Então, precificação é um tema bem robusto nesse sentido, tá? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Falem comigo. Tudo ok, então? Podemos prosseguir? Então, vamos embora. Ajustes finais. Ajustes finais é basicamente o quê, gente? É um disclaimer, para que vocês entendam que precificação, ela não é uma receita de bolo, tá? A Carol falou que essa ferramenta o Thiago já tinha me mostrado e é bem interessante mesmo, ajuda muito. Ela traz muita informação, Carol, tipo, ela é bem robusta, tá? Ela traz informações tanto dessa parte da própria precificação, desse cálculo de maneira automática, ela traz as informações dos dias de estoque parado, ela traz a informação
do histórico de vendas mensal, e ela unifica fluxo de compras e precificação. Porque os mesmos relatórios que a gente utiliza na precificação é o mesmo para o fluxo de compras, é o mesmo. É o relatório de vendas e o relatório de estoque. E esses dois relatórios, eles estão diretamente atrelados à precificação e a compras. Ponto. E ela é bem completa, ela é bem robusta. Então, assim, pessoal que está aqui na consultoria conosco e já tiver com uma maturidade maior dentro da consultoria, uma profundidade maior, vocês podem solicitar esse tipo de análise, tá certo? Mas, por que eu falo uma profundidade maior? Porque tem algumas informações que no financeiro elas precisam estar mais bem ajustadas para a gente entrar na precificação e no fluxo de compras de maneira correta, tá? Assim, puxando um pouco para o fluxo de compras, qual o requisito para a gente poder fazer um fluxo de compras ideal? É ter um inventário muito bem feito. Ou seja, o meu saldo do estoque físico ele tem que estar batendo com o meu virtual. Se não estiver batendo, vai enviesar minha análise de fluxo de compras. Entendeu? Porque eu vou estar comprando com base em algo totalmente enviesado. Isso para a precificação é essencial? Não, porque a precificação ela vai olhar custo, valor. Ela não vai olhar a quantidade, né, de produto em estoque nesse sentido. Tá? E aqui nos ajustes finais da precificação, quero mostrar para vocês e dizer, tá? Não existe uma receita de bolo para precificação. Não existe uma maneira certa ou uma maneira errada, entendeu? Depende muito do segmento que você está, do mercado que você está. Isso vai definir muito até que ponto você vai conseguir aumentar a sua margem, tá? O que a gente tem de correto dentro da precificação é a maneira do cálculo. É a gente calcular os custos fixos de maneira correta, os custos variáveis de maneira correta e imputar a margem de contribuição de maneira correta, certo? E sempre fazer esse cálculo do ponto de equilíbrio por produto, tá certo? Não só do ponto de vista da precificação, mas também do ponto de vista da própria DRE, da própria DFC, tá certo? Porque é essencial. A unificação desses relatórios é o que vai montar os pilares da sua empresa de saúde financeira, custo variável, CMV, margem de contribuição, ó, uma delícia. Então, não existe uma receita de bolo específica, existe estratégia. Vai ter empresa que vai funcionar muito melhor como uma estratégia de volume, vai ter empresa que vai funcionar muito melhor como uma estratégia de margem. Vou dar um exemplo de uma empresa gigantesca que foca muito em volume, a CIMED. A CIMED, ela foca totalmente, né, em volume, ela não foca em margem alta, ela foca em volume. Mas, lógico, o porte da empresa possibilita isso. Mas tem algumas empresas que têm um porte muito inferior, mas que elas focam também muito, a maioria dos produtos, em volume, ao invés de focar em margem. E está tudo bem. Portanto, que a empresa consiga abarcar essa margem menor e que faça sentido, tendo em vista a receita e aos custos fixos que a empresa tem. Tá certo? Empresas que têm um custo fixo mais baixo, elas conseguem operar numa margem de contribuição menor. Porque ela vai ter um custo fixo mais baixo, então ela consegue ter uma facilidade ali da margem de contribuição para ela poder trabalhar de maneira mais fácil e vender de maneira mais fácil. Empresas que têm um custo fixo muito alto, normalmente a margem de contribuição ela tem que ser mais alta, porque a margem de contribuição ela precisa ser suficiente para poder cobrir os custos fixos da empresa. Porque a margem de contribuição ela vai ser deduzida direto do custo fixo. É um lucro bruto, margem de contribuição, menos custo fixo, vai dar o teu lucro operacional. Então, se tu tem uma margem de contribuição defasada em relação aos teus custos fixos, por isso que o custo fixo ele precisa estar incluso dentro da precificação, e tem muita gente que não inclui, tá? Você não vai ter um lucro aceitável. Entendeu? Agora, se o seu custo fixo é muito baixo, então tudo bem, você consegue trabalhar uma margem de contribuição menor e ainda assim ter um lucro bacana. Thiago, custo fixo baixo. O que é que você considera como custo fixo baixo, tendo em vista o resultado da empresa? Ela em torno de 20% para baixo. 20% para baixo é considerado um custo fixo baixo, tá certo? Por isso que eu trabalho muito, até repetindo o que eu falei no início, a regra do 60-20. 60% do teu resultado, ele tem que ir para custo variável. 20% ele tem que ir para custo fixo, tá? Então, assim, essa regra, né, eu falo como regra, mas essa metodologia, ela vai facilitar demais para você saber até que ponto, até onde você pode ir. Então, se o teu custo fixo está ali em torno de 20% para baixo, meu amigo, perfeito. Você pode trabalhar uma margem de contribuição menor, que você vai conseguir cobrir seus custos fixos e ter um lucro operacional líquido muito bom, acima até mesmo de 25%. Tá bom? Colocar 25% do resultado no mês no teu bolso, quem é que não quer? Né? Então, assim, o teu custo fixo ele vai ditar muito também essa parte da margem de contribuição. Custo fixo maior, margem de contribuição precisa ser maior. Custo fixo menor,
consegue ter uma facilidade menor na margem de contribuição e conseguir ganhar mais no volume. Tiago, regime tributário, como é que ele entra na minha precificação? Se for do Simples, você vai ter que embutir. Por quê? O valor que tu paga no Simples, ele está diretamente atrelado à tua venda. Então, ele vai entrar no teu custo variável. Tiago, eu sou lucro real, sou lucro presumido. Ele entra na precificação? Não, ele não entra. Porque o lucro real e o lucro presumido, e a tributação deles é sobre o resultado, não é sobre a venda. É sobre o que tu gerou de lucro dentro da competência. Nota fiscal de entrada menos nota fiscal de saída. Ponto. Esse resultado é o que vai ser tributado em cima. Ele não é sobre a venda em si. Então, ele não entra. O que vai entrar, aí no caso, vai ser outros impostos sobre a venda, sobre a compra, que aí é ICMS, IPI, vai depender muito da natureza do tipo de produto que você vai trabalhar. Se for serviço, ISS, né, vai entrar PIS e COFINS e assim por diante. Tá certo? Então, é só para elucidar que esse parte do regime tributário vai ter uma diferençazinha. Tá certo? O Vinícius falou, lucro presumido é sobre a venda. A tributação do IR e do CSL, Vinícius, ele é sobre o lucro, tá? Quando eu falo que é sobre o lucro, eu estou me referindo ao IR e à contribuição social, tá certo? Porque esses outros impostos que eu falei, ICMS, IPI e tudo mais, isso aí ele vai ter praticamente qualquer empresa, independente do regime tributário. Agora, essa tributação específica, que é a diferença primordial do presumido e do real para o Simples, eles vão ser um sobre o lucro e o outro sobre a venda em si, que é o Simples Nacional. Joia? Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo definida para precificação. Vai depender, como eu disse, muito de estratégia. E aí, esse mix de estratégia desses produtos é que vão fazer essa diferenciação e trazer esse resultado para vocês como empresa, como comprador, dentro do comercial, dentro das vendas de vocês, dentro da DRE, dentro da DFC de vocês, nesse sentido. Show? Fazendo sentido até aqui? Tudo certo? Alguma outra dúvida? Podem falar. Vou tomar mais um pouquinho d'água aqui, que a garganta já está indo para o saco já. Daqui a pouquinho, eu acho que inclusive é o próximo slide, tá? Não tenho certeza. A gente vai ter aqui 3 exercíciozinhos que eu gostaria que vocês fizessem de maneira bem rápida, tá certo? Bem simples, com base em tudo que a gente viu aqui, tá? Quem quiser, lógico, participar, tá bom? Vai ser 3 exercícios bem rápidos, de múltipla escolha, tá? Visando tudo que a gente viu aqui dentro dessa nossa mentoria, desse nosso treinamento de hoje, tá? Focando em ponto de equilíbrio, focando em mais de contribuição, tá? E tudo mais. Então, quem tiver a calculadora na mão, já pode pegar a calculadora do celular, ou tiver com o Excel aberto aí no notebook, tá? Pode falar que vai ser bem legal. É só para a gente poder exercitar e vocês terem isso com vocês, tá? De maneira mais prática, de maneira mais rápida, de maneira mais assertiva. Show? Podemos prosseguir então, né? Vamos lá. Então pronto. Esses são os exercícios práticos que eu trouxe para vocês aqui hoje, tá certo? A gente vai ter 3 questõezinhas, tá? De maneira bem prática. Resumida, tá aqui o enunciado, eu vou ler junto com vocês, tá certo? Podem ficar à vontade para responder. Quiser responder no chat com a letra, né, no caso, que vocês preferirem, podem falar, podem se comunicar, tem nenhum problema, tá certo? Esse espaço aqui é justamente para isso, tá? Então a gente vai ter 3 questões fundamentais. A primeira, sobre cálculo de margem de contribuição. A segunda, determinar o preço de venda. E a terceira, o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, nada muito diferente do que a gente abordou aqui hoje, né? Inclusive, a gente hoje abordou coisas até além da precificação, né? Falamos um pouquinho ali sobre saldo de estoque, falamos sobre mercado, sobre regime tributário e como que o regime tributário afeta, tá certo? Então, hoje aqui foi de maneira para vocês verem mesmo que não tem mistério na precificação. Ela é um passo a passo, ela é um processo. Que quando a gente segue esse processo, a gente consegue ter a certeza que a gente está operacionalizando da maneira correta, da maneira certinha. Tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro, cálculo da margem de contribuição. Tá? Uma empresa de venda de cosméticos está com dificuldades para calcular a sua margem de contribuição atual para um produto específico de curva A. O comprador da loja fez um levantamento e constatou que o preço médio de venda do produto é de R$120. Tá? Então já anotem aí, o preço de venda do produto é R$120. Anotem essa informação. E que os custos atrelados ao produto sairiam de R$70. Certo? Ou seja, quais são os custos atrelados ao produto? Custo variável. Assinale a alternativa correta referente à MC, ou seja, a mais contribuição desse produto. Ou seja,
Letra A, R$ 50 com 41% de mais contribuição. Letra B, R$ 42 com 37% de mais contribuição. Letra C, 56 com 49% de mais contribuição. 38 com 33% de mais contribuição. Tá? Qual que vocês acham que é a letra correta, que o item correto aqui nessa primeira questão? Essa é simples, gente. É simples, tá? Com base em tudo que a gente conversou aqui, tá? Se quiser, eu volto até um slide aqui. Se alguém tiver com dificuldade em alguma parte de fórmula, alguma coisa assim, eu volto até o slide. Mas é bem simples. Qual que vocês acham que é? Cadê o Vinícius, que estava interagindo pra caramba? Qual que tu acha que é, Vinícius? Se quiser falar no chat, viu, gente? Ou abrir o microfone, pode falar. Pode. O pessoal da Brave aqui falando, posso responder também? Pode. Pode ficar à vontade, tá? Pode falar. Carol, se estiver falando alguma coisa, eu tô vendo aqui que tu tá mexendo teus lábios, tá mutado o teu microfone. Não sei se é só uma impressão, tá? O Mário disse aqui que é a letra A. Mais alguém tem mais algum palpite aí nessa primeira questão? De achar que é a letra A mesmo? Carol, Wilson, Vinícius. Essa é simples. Cíntia, Roberta, Rafaela. Essa aí é tranquila. A margem de contribuição aí é um dos cálculos mais fáceis que a gente faz. O Wilson também disse que é a. Mas é isso mesmo. Tá, gente? O Mário e o Wilson aí, eles acertaram. Tá bom? É a, tá bom? 50%, R$ 50 com 41% na margem de contribuição. Aí eu vou só explicar para vocês aqui de maneira rápida por quê, né? Que é, basicamente, o que é, né? O cálculo da margem de contribuição. O preço de venda, eu lhe informei que é R$ 120. Pronto. Custo variável atrelado ao produto não é 70. Margem de contribuição não é preço de venda menos custo variável? Então pronto. Preço de venda, 120 menos 70 é igual a 50. Ou seja, a resposta é 50. E quanto é 50 sobre 120? É os 41%. Certo? Então, de maneira bem prática, bem rápida, é isso. Cálculo de margem de contribuição é isso, tá? Alguém levantou a mão? Cíntia levantou a mão? Foi, Cíntia? Quiser falar, pode falar, tá? Ou levantou sem querer a mão? Sem querer? Beleza. Pois vamos para a próxima pergunta. Segunda questão. Determinando agora o preço de venda, tá? Uma loja de eletrônicos, ela está investindo um novo produto para seu catálogo de vendas. Esse produto será um teste no mercado. Ó. Entra muito até o que o Vinícius tinha me perguntado. Portanto, ainda não possui um preço de venda definido. A empresa realizou uma análise e constatou que o custo variável do produto é de R$ 50. Seu custo fixo é de 8 mil mensal. Anota essas informações. O custo variável do produto é 50 e o custo fixo é de 8 mil mensal. E a loja estima vender 400 unidades, com uma margem de contribuição de 35%. Qual seria o preço de venda ideal para esse produto? A. R$ 125,69. B. R$ 116,52. C. R$ 107,69. D. R$ 105,11. Tá? Qual que vocês acham que é a letra correta? E podem falar, gente. Não precisa ter medo de errar. Pode falar, não tem nenhum problema aqui. Não tem besteira com nada, não. Tá? Esse momento é justamente para isso mesmo. Essa segunda questão ela é um pouquinho mais complicada. Ela vai exigir um pouquinho mais de cálculo nesse sentido, tá? Mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tá? Podem ficar tranquilo. Tá? Qual que vocês acham que é o palpite de vocês aí? Curioso para ver quem que vai acertar essa. Tá? O pessoal da Brave também que quiser aí, o Mário tava falando ali a primeira, pode falar também, podem ficar na vontade. Essa segunda já é um pouquinho mais robusta, já trabalha algumas informações um pouquinho a mais, entendeu? Quiserem até que eu volte algum slide, eu volto, tem nenhum problema, tá? Mas isso aqui é interessante para que a gente fixe bem essas informações, né? Volta à época da faculdade aqui, escrevendo. Só não vale ponto, mas conhecimento às vezes é muito mais do que ponto,
Mário disse que é a letra C. O pessoal concorda com o Mário? É a letra C também ou tem alguém que está com um palpite diferente? Carol, Vinícius, Wilson. C também, a Cíntia disse. Entendeu? O Mário está sendo meu moderador. Mário, pessoal, os microfones aqui deles, eles estão permitidos para falar? Alguma coisa assim? Então, né? Se eles quiserem, estão, né? Beleza. O Wilson falou que foi a A, certo. Mais alguém? Algum palpite diferente? Mário C, Cíntia C, Vinícius também disse que é a C. Beleza. Carol, acho que é a C também? Rafaela, Roberta, Samuel. E aí, vamos de C? Vamos de C, então? Na dúvida? Tá dúvida entre qual, Carol? A C ou a B ou a D, a A ou a B? Tá em dúvida entre qual? Porque dependendo da dúvida, a gente vai tirar agora aqui no gabarito. Entre C e A, né? Mas vamos lá. Gente, nessa aqui, a resposta certa, ela é a C, tá? Agora, por que ela é a C? Vamos lá. Vamos puxar de novo que a gente está analisando no enunciado. Custo variável, 50. Custo fixo mensal, 8 mil, certo? Qual o volume de venda esperado? 400. Três informações primordiais e a margem de contribuição, 35%. Ou seja, qual é o nosso passo inicial? É fazer o cálculo do custo total. Qual é o custo total? É o custo variável mais os custos fixos dividido pelo volume de vendas esperado. Ou seja, eu vou pegar os meus R$50 mais os 8 mil dividido por 400. Vai dar R$50 mais 20, 8 mil dividido por 400, vai dar 70. Então, meu custo total é 70. Esse é o primeiro passo. Show? Passo 1, R$70. Passo 2, agora eu vou determinar o preço de venda. Eu não falei que a minha margem de contribuição era 35%? Então, o meu preço de venda ele vai ser o meu custo total, ou seja, o meu R$70, dividido por 1 menos 0,35. 1 por quê? Porque é como se fosse 100% menos o 0,35 da margem de contribuição, que vai ser 0,65 o resultado. Então, o preço de venda é 70 dividido por 0,65, que vai ser igual a 107,69. Perfeito? Então, essa segunda é um pouquinho mais robusta, porque ela pede para que você entenda primeiro o custo total e depois faça a determinação do preço de venda com base na margem de contribuição desejada. Show? E agora, vamos para a nossa terceira perguntinha, tá? Que é o cálculo do ponto de equilíbrio. Simples, tranquilo, tá? Em uma reunião de negócios, a alta gestão juntamente com o CEO da empresa, analisaram o seu desempenho de vendas dos últimos 6 meses e perceberam que em alguns produtos a empresa não atingiu seu ponto de equilíbrio de venda. O gerente de compras realizou um cálculo do ponto de equilíbrio de cada produto para verificar quantas unidades precisariam serem vendidas. O setor financeiro informou que o custo fixo da empresa é de R$12 mil mensal e que possui uma margem de contribuição de R$40. Lembre-se, a margem de contribuição aqui está por valor. Então, a cada produto vendido é como se fosse uma margenzinha ali de R$40 para a empresa. Quantas unidades, com base no custo fixo de 12 mil e na margem de R$40, precisam ser vendidas? A, 286 unidades. B, 316. C, 300. D, 294 unidades. E aí? Qual a letra correta? Essa é muito simples, gente. Essa eu acho que é a mais tranquila. Bem simples, bem preto no branco, tá? Bem tranquila. E aí? Mariozão, Carol, Wilson, Vinícius. Essa é bem de boa. Vinícius também disse C, Mário disse C. Também. Vai de C também, Carol? Cíntia, vai de C também? Ó, Cíntia. Perfeito. E aí, Carol? Vai de C também? Tô vendo aqui a Carol olhando para a pergunta. Ela, rapaz, deixa eu ver aqui.
Pode falar, mulher, tem problema não. Pode falar, tem essa não aqui. Fale assim. Então tem calculadora aqui que eu tentei fazer os cálculos na cabeça, aí a expressão facial fica subindo e descendo com os números. Faz assim, Carol. Tu pega o celular, minimiza rapidamente, vai na calculadora e vem, mulher. Ou abre o computador e faz. Ou tu responde assim, Thiago, eu sou empresário, o consultor tem que se virar com isso aí, né? Eu não. Manda a ferramenta que eu boto ela. Manda a ferramenta aí que o Excel faz, eu quero me preocupar com isso aí, não. É a melhor resposta que tem. Mas sim, gente, a resposta ela é C, tá? Porque é muito simples. É basicamente os 12 mil dividido pelos R$40. E aí a gente vai achar a quantidade de unidades que a gente precisa vender com base nessas informações. Então, é bem preto no branco. 12 mil dividido por 40, 300 unidades. Letra C. Então, toda vez que a gente precisa achar o ponto de equilíbrio específico para a quantidade de unidades que precisam serem vendidas, utilizem o custo fixo e, ao mesmo tempo, a margem de contribuição daquele produto, que vocês vão achar a unidade que vocês precisam serem vendidas, tá? E isso aqui é para mostrar para vocês o quanto o custo fixo ele impacta na precificação. Tem muita gente que esquece. Não. Custo de produto é o que eu pago aqui de PIS e COFINS, frete, comissão, é o que eu pago aqui de simples, é o que eu pago aqui de combustível, e é isso. Você precisa olhar para o teu custo fixo. O teu custo fixo, ele não é, assim, lógico, um grande comedor de resultado, igual um custo variável né? O custo variável, inevitavelmente, para uma empresa de varejo, uma empresa de varejo, para uma empresa de atacado, ele vai ser o principal comedor de resultado, mas, basicamente, ele precisa estar incluso na precificação para que isso consiga estar ali de maneira correta, entendeu? A gente tem custos que a gente precisa pagar de aluguel, de funcionário e tudo mais, então ele precisa contribuir com isso, tá? Eu vi que o Vinícius falou algumas coisas aqui no chat, Vinícius, deixa eu dar uma olhadinha. Eu fiz de cabeça, Wilson, 40 vezes 30, 200. Entendi. Meu amigo, de cabeça é osso. É osso. Voltar, imagina, hein? Fazer o Enem de novo, hein, Wilson? Rapaz, dor de cabeça grande. Vinícius, exemplo, uma venda casada. Em qual sentido, Vinícius? Uma venda casada, tipo assim, se forem 2 produtos ao mesmo tempo, tivessem... se eu for vender um único produto, exemplo, uma venda casada. Como se fosse um único produto, mas com 2 produtos ao mesmo tempo, como se fosse um mix. É isso, Vinícius? Ou estou entendendo errado? Boa noite aí, vou falar aqui. Fica melhor, porque eles podem falar que minha filha está dormindo aqui, mas dá para falar aqui. Vamos lá. É um exemplo, eu compro o produto do fornecedor e faço uma venda casada no cliente, sem eu ter o produto em estoque. Como que eu vou precificar esse produto se ele é novo? Como eu te perguntei anteriormente, eu não tenho um histórico dele de venda, é uma coisa que eu vou vender especificamente, que surgiu uma venda ali, eu vou comprar para revender para o cliente. E como que eu vou chegar a essa base aí, para chegar a essa margem de contribuição, né? Que eu teria que saber... Entendi. Isso, a questão da base de contribuição, Vinícius, tu pode estimar com base no que tu já operacionaliza hoje. Por exemplo, esse produto, aí tu tem que analisar o produto que tu quer aplicar no mercado. Esse produto é um produto mais premium ou não? Aí então essa é a primeira análise, se for, que a gente vai fazer. Beleza, é um produto que ele vai me ter um custo agregado maior? Porque se ele for um custo agregado maior, a minha margem de contribuição tem que ser maior. E aí eu tenho que ver qual a margem de contribuição que eu já operacionalizo hoje da minha empresa, entendeu? Então, consigo manter a mesma margem de contribuição, mesmo com um custo maior agregado a esse produto, ou vou ter que aumentar a minha margem de contribuição? Esse é o primeiro ponto, para a gente poder precificar de maneira ideal. Esse cálculo do ponto de equilíbrio, da quantidade, isso aí a gente só vai ter isso aí mais apurado realmente com o tempo, à medida que a gente for testar ele no mercado. Porque aí é estimativa de vendas, aí tu pode estimar. Por isso que a gente fala, é uma estimativa. Se for um produto novo, o ideal mesmo é a gente fazer uma estimativa. Tipo, vamos olhar para o mercado, vamos ver o quanto que esse produto é procurado na concorrência e tudo, e vamos estimar aqui como é que a gente vai estar fazendo a estratégia de ação comercial para esse produto. E aí eu volto para o que eu falei. Qual é esse tipo de produto? É um produto mais premium? É um produto nem tão premium, é um produto mais intermediário mesmo, que eu vou estar trabalhando ali como um agregado a um outro produto de curva A, ou ele no máximo vai ser um curva B, entendeu? Porque eu posso testar ele esperando que ele seja um curva A e, na verdade, no desempenho dele ele acabe caindo ali no curva B.
ou eu testar ele como curva B, e na verdade eu ver que ele foi muito curva A, ele já está entrando ali na minha categoria de curva A. Então vai depender muito do custo atrelado àquele produto, que vai afetar, querendo ou não, o cálculo do custo total, e eu vou ter que definir uma margem de contribuição que seja viável para o teu negócio, ou seja, o teu consultor hoje é o Jonathan ou ele é o Thiago Castro? É o Thiago. Só que a dúvida que na verdade, eu errei a pergunta, Thiago. A pergunta seria, na verdade, a chegar ao custo total, né? Que eu precisaria da quantidade de venda esperada. Só que, assim, um exemplo, a minha área é a área médica, trabalho com equipamento médico. Assim, às vezes surge algumas possibilidades de venda de algum produto específico que eu não trabalho na minha empresa. Aí, tipo, eu tenho um fornecedor que vende, eu coto com ele o produto e faço a venda para o cliente. Então, nessa situação aí, eu não tenho nenhum histórico, não tenho nenhuma expertise de mercado do equipamento, e também não tenho vontade de estar com ele no meu estoque, assim, para revender outras vezes. É uma venda, uma situação casada, assim. Aí como que eu vou estipular essa questão do volume de venda para chegar ao custo total, entendeu? Aí fico nessa parte que fico confuso, essa precificação. Porque, assim, hoje, o Thiago, ele pega no meu pé para eu usar essa margem de contribuição, para chegar à melhor precificação. Aí, assim, eu preciso pelo markup ainda. Só que Pelo eu tenho dificuldade um pouco só na parte do custo fixo, que é pela questão do ponto de equilíbrio, até o Thiago me explicou lá. Só que, assim, como eu sou lucro presumido também, como eu te falei aí, as tributações que eu pago é sobre a venda. Então, tipo, PIS, COFINS, CSL, IRPJ, é sobre a questão da venda. E também SMS, né? Aí tem produto que ele é isento, produto que ele é tributado. Aí tem muita essa confluência aí nessa minha área aqui. Produto que é isento, eu consigo ter uma margem melhor. Produto tributado, aí o mercado ele já faz uma coisa mais agressiva, então a imagem já cai mais de lucro. Aí eu não consigo encaixar essa minha visão ainda dentro desse cálculo de margem de contribuição. Aí, às vezes eu fico confuso ainda, margem de contribuição, para conseguir precificar o produto, entendeu? Porque quando eu precificar, por conta dessa questão do volume, que é como que é algo que, assim, é o produto que eu vendo bem, agora o produto que, tipo, é coisa pontual ali, entendeu? Aí que nesse coisa pontual eu não consegui classificar direito. O outro não, o outro que tem um volume eu consigo ver o histórico dele e tá dando resultado positivo, entendeu? Agora o que é pontual que fica confuso ainda. Esse que é pontual, tu pode se basear ainda no teu histórico. Ele é pontual, beleza, pega esse histórico de vendas mensal, faz uma média, pega ali, vamos supor, um ano, né, do produto de vendas, vamos supor, vendeu 150, coloca como se o volume de vendas esperado fosse 150, ali no cálculozinho do custo total, entendeu? Agora, esse que é para produto novo, especificamente preço de produto novo, tu não vai considerar a estimativa de volume de vendas esperado. Tu pode até colocar como estimativa, assim, de um cálculo que tu imagina, poxa, eu queria vender isso aqui, porque isso aqui eu sei que seria algo aqui com base no que eu quero implementar dentro da empresa, que seria algo que vai fazer sentido para o meu negócio. Tu pode estimar, mas tu pode tirar fora esse cálculo e fazer, tipo assim, um proporcional. Pega ali o custo variável, que é os custos atrelados ao produto, mas pega o teu custo fixo, e vamos supor, dá um exemplo aqui, R$50 mil, certo? Vamos supor que esse teu custo fixo, ele, digamos assim, ele tem um impacto dentro do teu resultado, vamos supor, de 20%, de 25%. Então pega e faz um proporcional. Isso só para produto novo, tá? Onde tu vai pegar, basicamente, 20%, já que o teu custo fixo total sobre o teu resultado não é 20%, 25%, estou dando esse um exemplo, tá? Pega isso e aplica essa porcentagem em cima do teu custo. Então, tu vai ter o custo variável, já que tu puxou, mais essa porcentagem de 20%, 25% atrelada também ao custo multiplicado, e aí depois tu vai chegar ali no teu custo total. Isso para um primeiro mês. Aí a margem de contribuição é uma coisa, como não tenho teus números aqui de maneira mais fácil para poder te dar uma dica, o que é que eu normalmente eu recomendo? Tu coloca a margem que tu trabalha hoje na tua empresa, tipo a margem média. Entendeu? Como é um teste inicial, tu bota uma margem média de contribuição. Não sei até que ponto, tu já evoluiu com o Thiago nessa parte da margem de contribuição, mas tu coloca a margem média em cima desse cálculo do preço de venda total, tá? E aí outro ponto, que tu falou, Thiago, o meu mercado tem muita guerra de preço e tudo mais, a gente sabe. É uma loucura mesmo, guerra de preço e tudo mais, acaba tendo que abaixar a margem e tudo, e eu também tenho um cliente que é do ramo hospitalar, então eu enfrento isso com ele, mas a gente consegue implementar lá, a gente conseguiu implementar a estratégia por margem de contribuição, tá certo? Até porque, se tu fizer por markup, como eu te disse no início, Vinícius, o markup, ele é bom para a gente poder definir um índice médio ali de fator multiplicador sobre o preço de venda, mas ele não necessariamente ele faz parte da composição do preço de venda. Então, o que é que eu te recomendo?
tá, em relação a isso, até para tu poder conversar depois com o Thiago Castro, que é o quê? Faz esse levantamentozinho direitinho dos custos variáveis atrelado a cada produto. Custo fixo, pega os principais que saem, faz por categoria para ficar mais fácil, tá? Como tu vê, tô vendo que tá um pouco confuso, faz por categoria. Pega produtos específicos, não precisa pegar do estoque inteiro, até porque eu imagino que tem um estoque gigantesco. Então, se for fazer de uma vez, meu amigo, Maria, coitado. Então, pega ali a categoria, por categoria específica. Pegou essas categorias, vamos trabalhar uma margem de contribuição específica para essas categorias. Show. Pegamos as informações do custo fixo, bota ali o volume de venda esperado e a ferramenta ela vai fazer o cálculo, tá? Aí tem que prestar atenção, uma coisa que me abriu os olhos aí, essa parte dos impostos, que tu falou, Thiago, eu tô no presumido, mas o meu IRPJ, meu CSL é sobre a venda, tá certo? Por que eu falo isso? IRPJ e CLLL, geralmente, ele é sobre o lucro, ele é sobre o resultado. Isso eu estou falando de princípios contábeis. É porque na tua precificação, tu coloca eles como se fosse sobre a venda, é isso? Isso, pois é. Isso aí, tu pode tirar, tá? Não sei se o próprio Thiago Castro, se foi uma estratégia que vocês implementaram, mas geralmente quando eu estou trabalhando em empresas que são no presumido e são do real, essa parte do lucro, desses dois impostos específicos, só esses dois, tá? IR e a contribuição social, eles são sobre o lucro, eles não são sobre a venda. E ele é sobre o lucro contábil. Então ele não é nem sobre o gerencial. O que é o contábil e o gerencial? O contábil é o quê? Nota fiscal de entrada menos nota fiscal de saída. Pronto. O gerencial, ele é o que de fato é a operação da empresa no dia a dia. Não necessariamente tudo que eu emiti de nota de venda, eu recebi naquele mês. E não necessariamente tudo que eu emiti de nota de despesa, eu paguei naquele mês. Então, são duas informações diferentes. Então, no meu ponto de vista contábil, eu posso até ter tido prejuízo, mas no meu de venda, eu posso ter tido lucro de geração de caixa. E vice-versa. Então, assim, esses dois, eles são sobre o lucro. Então, na tua precificação, tu pode tirar. A não ser que tenha sido uma estratégia que tenha bolado com o Thiago Castro e que vocês chegaram num consenso que faria mais sentido. Tá? Mas, de maneira geral, utilizando o padrão do mercado, esses dois, eles não precisam estar inclusos na precificação. A não ser que vocês não estejam trabalhando com uma margem de contribuição. Vocês estão vendo lá a margem líquida mesmo. Entendeu? Aí seria uma particularidade do negócio. O que entra normalmente em imposto sobre os custos variáveis é todos os que tu disse, menos esses dois. Que aí se for simples, aí é DAF, PIS, COFINS, a alíquota do simples normal, tá? Aí ICMS, IPI, isso aí sempre vai entrar. Sempre. Isso aí, independente do regime da empresa, sempre vai entrar. Tá certo? Não sei se eu consegui me fazer lúcido, porque aqui, se fosse para poder te ajudar mesmo nessa parte, a gente teria que abrir aqui teu estoque, teu vendas e analisar. Mas eu vou depois até trocar uma ideia com o Thiago Castro depois, para ver essa tua situação, quem sabe eu até auxiliar de alguma forma, até deixando isso um pouco mais claro dentro da ferramenta para ti, personalizando de uma maneira que funcione melhor para ti. Mas, cara, teu markup, não utiliza ele para chegar num preço de venda ideal. Tu utiliza ele como uma métrica. Tá? Utilize ele como uma métrica, tá? Porque valeu, Carol, tamo junto. Pode ir lá, vá. Abraço, qualquer coisa, tamo aqui, viu, mulher? Beijão. Então, assim, utiliza ele como uma métrica para ti, para tu acompanhar como que tá o teu índice de multiplicação com base no teu custo até o teu preço de venda. Mas quanto tu mais conseguir profissionalizar a tua precificação em cima da margem de contribuição, tu vai ter muito mais segurança. Isso aí eu te garanto. Tá certo? Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui pelo chat. Não, tranquilo. Pois então, show. Então, pessoal, assim, basicamente, dicas avançadas. Acompanhamento. O cara que faz... Thiago, Oi. me tira uma dúvida. Sobre desconto, sobre esse valor de venda. Como é que eu sei quanto que eu estou perdendo sobre o que eu estou reduzindo do desconto? Por exemplo, eu tenho um valor, chega o valor de venda, e eu vou aplicar 10% de desconto em alguma venda em específico. Aí ele reduz a margem de contribuição, aí tipo, se eu usei 30, cai para 20? Exato, exatamente. Por isso que a gente brinca muito com a margem de contribuição, que é o seguinte: Thiago, tem muito cara que fala, né? Thiago, se eu botar todos os meus custos dentro aqui do negócio do preço, eu não vou vender. Mas aí é o que tá, a gente precisa botar todos os custos, porque a gente como empresário, como empresa, a gente precisa ter a segurança de que pelo menos todos os custos daquele produto ele vai se pagar.
Aí a gente vai fazer essa jogada na margem de contribuição, que a gente está dizendo, Thiago, se a minha margem de contribuição hoje é 40% num produto, eu quero dar um desconto de 10%, então eu vou pegar a minha margem de 40 desses para 30, exatamente. Porque aí tu vai diminuir a tua margem, tu não vai diminuir o teu custo. O teu custo está lá, ele está embutido no preço. Tu vai só diminuir a tua margem, entendeu? E isso, na ferramenta que a gente trabalha hoje, que eu não sei se é a mesma que o Thiago está trabalhando contigo, dá lá para a gente ver claramente qual é o impacto de redução, de desconto e de até onde a empresa pode ir. Até onde eu gosto de ir na margem de contribuição? Até os 20%, que é esse piso que eu falei há pouco tempo atrás, de tipo, trabalhar de 20% para cima. 20% para baixo, jamais. Então, com todo cliente meu, eu tento sempre trabalhar de 20% para cima. Sempre, 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 sempre. Então, se o cara tá com, vamos supor, 30% de mais de contribuição, se ele quer dar um desconto, ou se ele trabalha muito com orçamento, né? Eu imagino que tem muita gente que entra em contato contigo pedindo orçamento. Vinícius, orçamento disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí o comercial vai lá, vai ter que fazer um orçamento e tudo mais, alguma coisa assim. Estou utilizando como base até um cliente meu que também trabalha muito com orçamento. E aí ele é muito assim, ele fala que, cara, Thiago, essa ferramenta de precificação me ajudou demais a ganhar muito orçamento. Porque antes eu tinha um produto que trabalhava numa margem de 35%, às vezes eu abaixo um pouquinho ali, bicho, de 35 para 32, ou 35 para 30, e eu ganho o orçamento do cara e eu fecho a venda. Então, às vezes, compensa. Então, esse acompanhamento e essa precificação com base na margem de contribuição é muito boa, porque eu consigo ver até onde a minha empresa consegue ir e eu consigo negociar muito rápido. E ali na ferramenta mesmo você só faz alterar. Alterou, ele já vai te dar o preço. E aí, na hora do teu comercial, ele fala pro teu cliente e já fecha a venda ali na hora. Entendeu? Se o teu comercial funcionar dessa forma. Mas se não, cara, funciona também do mesmo jeito. Então, sempre atrelado à margem de contribuição. Sempre. Porque aí o teu custo fica intacto. E tu sabe que não está tendo prejuízo porque o teu custo está ali, entendeu? Sempre o custo intacto e a gente vai só mexendo ali na margem de contribuição. Show? Por isso que eu falo que esse acompanhamento da precificação ela tem que ser feita regularmente. Eu até trago aqui como dica avançada justamente por isso. Você precisa revisar os seus custos e seus preços periodicamente, tá? De quanto em quanto tempo, Thiago? Eu recomendo que seja pelo menos mensal. Principalmente em mercados onde tem uma volatilidade de preço, de valor muito alta. Por exemplo, não é o caso de vocês, eu acho que da grande maioria que está aqui, mas restaurante. O restaurante tem que ser todo mês, amigo, tem que olhar. Se duvidar, a cada 15 dias ou toda semana. Principalmente com os preços subindo e descendo aí de alimento direto. Entendeu? Reajustou no fornecedor, o fornecedor reajustou, tem que reajustar. Nova precificação. Entendeu? Thiago, eu saí, fui desenquadrado de uma alíquota do Simples, agora estou em outra. Tem que reajustar. Então, tudo o que for mexido, tudo que afetar o mercado de vocês, seja a nível de imposto, seja a nível de fornecedor, seja a nível de taxa de um marketplace, taxa de cartão, Thiago, antes eu pagava 3%, agora estou pagando 3,5%. Vai ter que reajustar, tá? Então, esse acompanhamento ele tem que ser feito pelo menos mensal, tá certo? Utilizar ferramentas de gestão. Hoje, infelizmente, a gente vê que no mercado, de maneira geral, tem muito ERP que é ineficiente para poder acompanhar a precificação. Eu confesso para vocês que eu tenho aqui 5 anos de experiência com consultoria e até hoje eu vi raros sistemas de ERP que realmente fornecem um módulo de precificação bem ajustado, que você consegue ver muito fácil, consegue analisar e ver que não está perdendo nada. Por isso que normalmente a gente utiliza ferramentas em planilha, em Excel, para a gente poder ter esse acompanhamento mais personalizado. Mas caso você tenha condições de ter um ERP, um sistema robusto que consiga te dar essa visão, melhor ainda. Certo? E conheça seu mercado. Você precisa identificar como que o seu público percebe esse valor do produto para justificar os preços. Como eu disse, não adianta você colocar margens muito absurdas se você não vai ser competitivo. Então, assim, você precisa saber o mercado que você está. E, infelizmente, vai ter mercados onde vai ser uma prostituição por preço mesmo. Assim, o cliente correndo atrás de quem tem o preço mais baixo e tudo mais, e, infelizmente, vai ter mercados onde a gente vai ter que estar nessa guerra, principalmente tendo em vista que o cenário econômico para 2025 ele não é nada otimista. Então, infelizmente, a tendência que a gente observa é que essa guerra por preço se intensifique cada vez mais. Certo? Mas, como é que a gente pode estar se precavendo quanto a isso? Tendo esse cálculo da precificação sempre reajustado, mesmo que a nossa margem de contribuição ela tenha que ser ali, né, reequilibrada de alguma forma.
perdi aqui a mais contribuição em um produto, mas vou aumentar um pouquinho em outro, e eu sempre tentando equilibrar. Margem, volume. Porque aí, no final das contas, quando eu vou analisar minha DRE, o meu déficit no final do mês, eu posso ter perdido em um, mas eu ganho em outro. Então, por isso que precificação é muito essa estratégia. Estou perdendo em um, ganho em outro, e vice-versa. Vou aproveitar uma ação comercial para fazer aqui uma promoção, para fazer um mix de produto e tudo mais, para a gente nunca ter isso parado, certo? E aí, gente, é basicamente isso, tá? Precificar com base na margem de contribuição, ela vai fazer com que todos os teus produtos sejam competitivos e lucrativos, tá? Até certa medida, dependendo, lógico, do mercado que você tá? Vai garantir sustentabilidade para o teu negócio, vai fazer com que você tenha mais segurança e consiga ter uma paz, um sono maior na hora de dormir, porque a gente já lida com tanto problema no dia a dia, né, pessoal? A gente já sabe quais são os perrengues, tudo que a gente passa no dia a dia aqui. Então, assim, você ter a sua precificação ajustada vai garantir com que você consiga ter isso de maneira mais apurada, mais fidedigna, mais certinha, da maneira correta, tá certo? Então, só tenho a agradecer pela participação de todos. Espero que eu tenha conseguido agregar e muito, tá certo? Nas análises que vocês vão fazer daqui por diante ao longo desse nosso 2025, tá certo? Contem comigo, contem com a Brave, contem com as nossas mentorias, contem com nossos treinamentos que a gente sempre está aqui executando. Vocês sabem que a gente sempre está aqui à disposição para tudo que vocês precisam, tá certo? Então, espero que tenha sido de grande ajuda, de grande somatória, tá? Gostei demais hoje da nossa conversa, de maneira simples, desmistificando a precificação e fazendo de maneira certa aquilo que tem que ser feito, certo? Então, boa noite, pessoal. Qualquer coisa, de novo, estou à disposição, tá bom? Ao Samuel, ansioso para chegar nessa parte. Verdade, viu, Samuel? Verdade, é porque essa semana eu tava gripado. Senão, a gente tinha chegado essa semana. Passei 3 dias acamado aí, gripado, mas se não fosse isso, a gente já tinha chegado. Mas a gente vai chegar lá. Nem se preocupe que já está no nosso radar. Samuel é um cliente da minha carteira. Tá certo? Então, pessoal, desejo a todos vocês um bom descanso, uma boa noite, tá? Durmam bem. Contem conosco, como sempre, e tudo de bom, tá? Abraço, qualquer coisa, a gente pode estar até disponibilizando material depois, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.